Quem nessa vida nunca se desentendeu feio com alguém ou criou uma situação super embaraçosa porque não conseguiu medir o peso das próprias palavras? Quem nunca se perdeu num diálogo interno destrutivo porque não deu conta de determinado trabalho ou cometeu algum erro? Ou ainda não conseguiu ter êxito em alguma tarefa que se propôs a fazer. Se você passou ou ainda passa por isso às vezes, bem-vindo ao clube. Mas relaxa, porque nós podemos amenizar os impactos que os ruídos causam na nossa comunicação e ajustar a nossa mensagem para que o público entenda com clareza aquilo que nós estamos tentando comunicar. No vídeo de hoje eu vou te contar algumas histórias e também conversar um pouquinho sobre ruídos na comunicação. Muito prazer, eu sou Camila Girardi e por aqui eu falo de um superpoder chamado comunicação. Eu também falo de neurociência, inteligência emocional e tudo aquilo que nos permite comunicar com mais clareza, com mais confiança e com mais naturalidade. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho para não perder nenhuma novidade. E já que falam que quando a gente assume um compromisso publicamente, nós ficamos mais pressionados a cumpri-lo, eu quero assumir aqui um compromisso de que, a partir de agora, eu vou começar a publicar 2 vezes por semana aqui no YouTube, na terça e na quinta, sempre às 19 horas. E se eu não cumprir esse compromisso, você pode me cobrar e eu agradeço por isso. Salve, super comunicador, super comunicadora! Antes de eu começar a tagarelar por aqui, eu quero te dizer uma coisa que acredito que seja muito importante para que depois a gente possa desenvolver esse papo. A diferença entre se comunicar com assertividade ou não está na quantidade de ruídos que você consegue eliminar da sua comunicação. Dada essa informação que eu vou pedir para você guardar aí na sua memória, vamos desenrolar esse papo de uma vez. Uma das coisas fundamentais que precisa ficar muito claro pra gente é que em uma situação comunicativa, nós temos pelo menos 2 pessoas, uma que fala e outra que escuta. Parece óbvio, mas você já vai entender onde é que eu quero chegar. Essa pessoa que nos ouve, ela não está ali só emprestando os ouvidos dela para que a gente possa falar. Ela está ali também interagindo ativamente e à maneira dela com a mensagem que nós estamos transmitindo. E depois que o locutor, que também é conhecido como emissor, ele conclui o seu turno de fala, ele e o seu ouvinte trocam de papéis, gerando assim o que a gente conhece por diálogo. Eu quis deixar isso muito claro aqui, porque tem muita gente que quando está no papel de locutor, acredita que o seu ouvinte está ali participando da conversa apenas passivamente. Só que isso não é verdade. Por mais que em uma palestra ou numa situação como essa de gravação de conteúdo, o palestrante ou o criador esteja falando mais, ele vai estar falando para alguém e ele não pode simplesmente ficar alheio a isso. Ele precisa incluir o público nessa conversa, seja por meio de reações, fazendo a leitura do ambiente ou ainda convidando essas pessoas para participar. E aqui está um erro que a maioria das pessoas comete, é não levar em consideração que na realidade o ouvinte é a parte mais importante de um diálogo. E é justamente por isso e porque o ouvinte participa interagindo ativamente e a maneira dele com a mensagem que nós estamos passando, que nós precisamos desenvolver uma certa sensibilidade comunicativa, ter certos cuidados com aquilo que a gente está falando. O que eu quero dizer é que não dá pra gente sair por aí falando tudo que a gente bem entende. E não! Falar tudo aquilo que a gente bem entende não tem nada a ver com liberdade de expressão, então não vem com essa desculpa. Inclusive, em algumas situações, falar o que a gente bem entende pode ser uma falta de educação imensa. É como se você fosse aquele sem noção do grupinho. E você já vai entender tudo isso que eu tô falando e vai entender também por que os ruídos de comunicação, eles podem minar qualquer tipo de relacionamento. Eu estou sendo um pouco repetitiva aqui e eu vou ser um pouco repetitiva nesse vídeo,
porque isso precisa ficar muito claro se você quiser de fato se comunicar melhor. Então vamos de novo. Um diálogo, ele envolve um eu e um tu. Eu tenho as minhas vivências, as minhas experiências e eu construí significado com base nisso. Tu tem as tuas experiências, as tuas vivências e construir o significado com base nisso. E por mais que as nossas vivências sejam parecidas, nós atribuímos a elas significados totalmente diferentes. E esses significados são únicos. Por isso que essa é uma das coisas que nos caracteriza enquanto indivíduos. Mas deixa eu trazer um exemplo aqui para que isso fique um pouco mais claro. Tem gente que se sente super desconfortável para abrir a câmera e falar num vídeo. E tem gente que não se importa ou se sente confortável com isso. Percebe que o fato é o mesmo? Porém, algumas pessoas se sentem mais desconfortáveis porque elas têm lá os motivos delas e algumas pessoas se sentem mais confortáveis porque elas também têm lá os motivos delas. E já que eu toquei nesse assunto, deixa eu te dizer que se você aí sente esse tipo de desconforto, ele pode sim ser superado. No meu serviço de mentoria, eu ensino pessoas a lidar com esse tipo de desconforto e com outras muitas dificuldades que você pode ter aí na sua comunicação. E tudo isso de uma forma simples, descomplicada e, claro, testada por mim e por milhares de outras pessoas. Continuando a nossa conversa, ficou claro que cada pessoa percebe o mundo à sua maneira? Que cada pessoa tem uma percepção diferente de um mesmo fato? Eu espero que sim. E é justamente por causa dessas percepções diferentes que a gente não pode sair por aí falando tudo que bem entende. Nós precisamos utilizar uma espécie de filtro para perceber o que nós vamos falar em determinada situação, para que isso não gere um conflito desnecessário. E para isso, alguns aspectos do contexto comunicativo precisam ser levados em consideração. E um desses aspectos é eu saber quem é o meu ouvinte, com quem eu estou me comunicando, justamente para eu poder entender o que é adequado eu trazer naquela fala e o que não é adequado. Eu quero compartilhar aqui com você uma história que aconteceu comigo e que você vai entender bem tudo isso que eu estou falando. Eu só espero conseguir contar essa história sem chorar. O meu avô paterno, uma pessoa que eu amava muito, faleceu em 2019, dia 13 de julho de 2019, foi num sábado. Aquele, sem dúvidas, foi o final de semana mais triste da minha vida até agora. Eu entrei num verdadeiro estado de choque, porque eu não conseguia acreditar que o meu avô, uma pessoa muito saudável, que trabalhava pesado na roça, que nunca tinha ficado doente, uma pessoa muito forte, ele simplesmente tinha partido. Ele morava num distrito bem no interior mesmo, num lugarzinho em que tem pouca gente, e ali todo mundo se conhece, todo mundo é meio que parente, sabe? E lá, os rituais de velório, enterro, eles acontecem tudo mais ou menos ali. O pessoal da comunidade fica sabendo, mas quem é de fora, a não ser que seja da família, não sabe o que está acontecendo ali, vai ficar sabendo só alguns dias depois. E eu passei o final de semana todo envolvido ali, né, porque o velório foi no sábado, depois um pouquinho no domingo de manhã e o enterro foi domingo, quase ao meio-dia. Mesmo tendo direito a alguns dias de afastamento, na segunda-feira eu decidi voltar para o trabalho porque eu queria me distrair um pouco. Na época eu trabalhava numa escola e lá a gente estava num período de interséries. E eu pensei que seria legal ir lá para participar de atividades diferentes, para poder socializar mais com os alunos e até com os meus colegas de trabalho. Fazer coisas que me ajudassem a talvez não ficar pensando tanto nas lembranças que eu tinha do meu avô e nem no final de semana terrível que eu tinha acabado de vivenciar. E detalhe, até esse momento eu não tinha conseguido chorar ainda. Como dizem, eu não tinha conseguido colocar para fora a minha tristeza. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na escola muito cedo, então não tinha ninguém ainda na sala dos professores. Eu entrei na sala, sentei numa cadeira e fiquei ali sozinha e naquilo eu me perdi em pensamentos. Nisso, a pessoa que ocupava o cargo de diretor da escola naquela época,
entrou na sala e me viu naquele estado. E ele me disse assim: credo, professora, que cara de desânimo é essa? Até parece que alguém morreu. Naquele exato momento, o meu mundo desabou. Eu sei que ele não fez isso por mal, até porque ele nem sabia que o meu avô havia falecido. Mas aquilo ali me destruiu de um jeito que eu nem consigo explicar. E é justamente porque a gente não sabe absolutamente nada da vida do outro que nós não podemos sair por aí falando tudo que a gente bem entende. Ele falou aquilo pra mim, provavelmente numa espécie de brincadeira, pra poder dar uma descontraída. Afinal, eu devia estar com uma cara péssima mesmo. E se fosse em outro momento, talvez eu teria levado na brincadeira ou teria retribuído. Ou então eu teria até dado risada da situação. Mas naquele momento e naquele contexto foi muito inapropriado. Entende por que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala? Nós precisamos aprender a observar com mais sensibilidade o nosso ouvinte para não sair por aí soltando um monte de pérolas como essa que eu acabei de contar para você. Sondar um pouco mais o contexto é interessante e para isso as perguntas são excelentes recursos. Continuando o raciocínio, quando eu levo em consideração o meu interlocutor, eu consigo expressar ou falar a ele aquilo que precisa ser dito, seja o conteúdo dessa mensagem prazeroso ou não. Ou seja, não quer dizer que eu não possa falar o meu ponto de vista. Quer dizer que eu preciso pensar numa maneira de falar o meu ponto de vista sem ser desrespeitoso ao outro. E também quer dizer que eu preciso ser maduro o suficiente para acolher o que o outro está me dizendo. Que fique muito claro aqui que eu não estou dizendo que você precisa concordar, mas sim que você precisa entender que o outro tem os motivos dele para pensar da maneira como ele pensa. Eu vou dar um exemplo aqui bem polêmico para tentar deixar claro isso tudo que eu trouxe até agora. Eu, particularmente, e agora eu tô falando uma opinião muito pessoal, eu não sou a favor de testes em animais, de nenhum tipo para nenhuma finalidade. E não é porque eu sou contra que eu vou sair por aí criticando agressivamente um cientista, por exemplo, que defende a prática de testar medicamentos em animais. Veja, eu respeito a atitude, a opinião, o trabalho dele, mas eu continuo não concordando. Talvez isso que eu estou falando aqui para você seja uma das lições mais importantes de comunicação, que ela é bilateral. E quem se comunica com mais assertividade é quem leva em consideração essa questão de a comunicação ser bilateral quando está participando de um diálogo. Nós precisamos trabalhar em nós mesmos o respeito pela maneira como o outro enxerga o mundo. Deixando bem claro aqui que eu não preciso concordar, mas eu preciso sim respeitar que as experiências dele fez com que ele construísse a percepção de mundo que ele tem. Ao respeitar o que o outro tem a dizer, nós conseguimos manter ativo o canal de comunicação, gerando assim a conexão necessária para que os relacionamentos possam funcionar. A maioria dos problemas de relacionamento, sejam eles quais forem, são problemas de comunicação. Aliás, a Forbes publicou uma matéria algum tempo atrás dizendo que todo problema era um problema de comunicação. Eu vou colocar o recorte da manchete aqui, se eu conseguir fazer isso, e deixar também o link na descrição, caso você queira ler a matéria na íntegra. Isso quer dizer que quando os ruídos emergem, os problemas emergem junto com eles. Quando há ruídos na nossa comunicação, e já já eu vou explicar para você melhor o que são ruídos, geralmente nós não somos compreendidos. Aí surge aquela famosa frase, ela não me entende, ele não me entende. Além de não sermos compreendidos, nós também acabamos afastando as pessoas de nós, porque elas passam a não gostar mais da gente e, consequentemente, não querer mais conviver com a gente. A comunicação existe para que a gente possa socializar, se relacionar, criar vínculo, participar de grupos. Só que os ruídos nos afastam disso. Ruído, para quem não sabe o que é
é quando a mensagem ela fica muito centrada no locutor e ele acaba não levando em consideração os outros aspectos envolvidos no processo comunicativo, como, por exemplo, o interlocutor, a mensagem, o canal de comunicação, o contexto, o código. Para nos comunicarmos de maneira mais assertiva, nós precisamos desenvolver a sensibilidade de observar todos esses aspectos, selecionando o que convém e o que não convém dizer no contexto. Eu vou dar um exemplo bem simples de tudo isso que eu falei para você ver que na prática não é assim tão complexo. Basta que nós tenhamos um pouco de bom senso que tudo isso já se resolve. Por exemplo, eu não falo palavrão na frente da minha filhada porque ela é uma criança. Embora existam algumas situações em que realmente queira falar um palavrão, sei lá, digamos que eu bata com o meu dedão no canto de uma mesa e isso provoque muita dor. E por mais que eu queira soltar um palavrão aí para externalizar minha dor, eu preciso ter o bom senso de saber que eu não posso falar um palavrão na frente de uma criança. Até porque numa situação assim, falar um palavrão é muito inconveniente. No entanto, se eu tiver, sei lá, num churrasco entre amigos, só com adultos ali, e acontece a mesma situação, eu bato com o meu dedão na mesa e aquilo provoca uma dor, eu certamente vou soltar um palavrão e talvez seja o mais chulo do meu vocabulário. Porque eu sei que isso não vai ser um problema grave para ninguém ali. Não vai ser tão inconveniente assim. Os ruídos acontecem quando a inconveniência está presente. Existem vários tipos de ruídos de comunicação, mas eu vou falar de 3 aqui que eu acho interessante a gente trazer para nossa conversa. Deixa eu aproveitar para pedir um like aqui. Já que eu fiz esse roteiro com muito amor e carinho, estou também gravando com muito amor e carinho e não estou usando nenhuma ajuda de IA, viu? Aliás, eu não uso IA para nenhum dos meus roteiros. Eu já tentei, já testei, não julgo quem faz, mas eu simplesmente não consigo. Então, mesmo que me dê muito mais trabalho, eu prefiro eu mesma elaborar os meus roteiros do início ao fim, que pelo menos assim eu fico com a minha consciência em paz. Bom, vamos então aos ruídos. Um dos principais ruídos é quando a mensagem está incompleta, incorreta ou ambas. Isso acontece muito no ambiente corporativo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Quando o líder pede para um liderado desempenhar determinada atividade, mas ele não explica com precisão o que ele espera que o liderado faça ou o que ele espera que o liderado entregue. Quando o líder faz isso, ele abre margem para que o liderado execute e entregue a tarefa à sua maneira. E essa maneira talvez não seja a que o líder quer ou espera. Esse tipo de ruído causa muito desencontro de informação. Acontece muito nos nossos relacionamentos pessoais também. Quando eu falo pro meu namorado, por exemplo, que eu quero sair para jantar à noite, mas eu não especifico nem o que eu quero comer e nem onde eu quero ir. Daí ele decide me levar para o meu restaurante japonês favorito, sendo que eu estou com uma dieta nova que eu acabei de começar e ele nem sabe disso ainda, e tudo que eu queria comer naquela noite era uma salada. Eu não especifiquei o que eu queria e ele simplesmente tomou a liberdade de fazer o que ele achava melhor. E o que acontece é que eu me frustro por causa de um ruído de comunicação que eu mesma gerei. Quando você não preenche os espaços com as informações importantes, você dá liberdade ao outro para preencher do jeito que ele bem entende. E aí, meu amigo, minha amiga, não adianta chorar, espernear, ficar nervoso, nervosa, bravo, brava, porque afinal a responsabilidade é sua. Afinal, o ruído quem causou foi você. Trago verdades desconfortáveis nesse vídeo hoje. Outro tipo de ruído que mina qualquer tipo de relacionamento é o julgamento. Julgamento é quando a gente avalia, rotula, compara, qualifica ou então desqualifica alguma coisa sem expressar o fato pelo fato em si. Por exemplo, em vez de você dizer para o seu marido, amor, eu gostaria que você me levasse para um jantar surpresa no nosso aniversário de casamento, o que é um fato. A tendência é geralmente que a pessoa diga, nossa, você não é romântico,
Você não liga para o nosso relacionamento. Você é muito insensível. Julgamentos causam problemas enormes. E sabe o que é pior? Tem muita gente que adoece por causa desse tipo de ruído de comunicação. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui de que não é só o julgamento que tem esse poder negativo de adoecer pessoas. Outros tipos de ruídos de comunicação também têm esse poder negativo, inclusive nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho. Agora eu vou apresentar para você uma duplinha de ruídos, que é a formalidade e a informalidade. Existem ambientes em que a gente precisa se esforçar para ser mais formal, gostando nós ou não disso, e ambientes em que a informalidade é muito bem-vinda. No ambiente de trabalho, por exemplo, numa conversa com o seu chefe, talvez a informalidade não seja muito bem vista. Num geral, nesse tipo de situação, a informalidade ela é mesmo inconveniente. Já com amigos, família, a informalidade ela é mais assertiva, até porque ela traz aquela questão do quebrar o gelo, da descontração e da conexão também. Eu vou te dar um exemplo do uso das duas num mesmo ambiente, mas que a situação comunicativa pede que ora uma seja utilizada e ora outra. Quando eu trabalhava em escola e eu atendia pais, eu procurava ser o mais formal possível. Até porque geralmente, quando nós chamávamos pais para conversar, era uma reunião para tratar de alguns aspectos que não eram agradáveis. E a gente sabe que a maioria dos problemas atitudinais que acontecem na escola, eles provêm de uma negligência por parte da educação que os pais deveriam dar aos filhos. Por isso que quando acontecia uma situação assim mais grave, eu procurava ser extremamente formal na reunião. Até para aqueles pais entenderem a importância da gravidade da situação que eu estava expondo. Já em uma situação de aula com os alunos adolescentes, eu procurava utilizar uma linguagem mais informal, até para tentar criar uma certa conexão com esse público, o que às vezes eu conseguia e às vezes não, e tudo bem, faz parte do jogo. Concluindo esse raciocínio sobre formalidade e informalidade, eu acredito que isso vai muito do nosso bom senso de saber o que é adequado e o que não é a determinada situação comunicativa. Para a gente encerrar essa conversa de hoje, que eu espero do fundo do meu coração que tenha sido muito útil aí para você, eu quero ressaltar algo que eu acredito profundamente. Uma comunicação assertiva depende muito da nossa sensibilidade de observar, de ler o ambiente e de observar também as situações para que a gente saiba qual que é a melhor maneira de se comunicar ali, qual que é a forma mais adequada. E isso requer que a gente, antes de tudo, faça um trabalho interno, para que nós sejamos mais capazes de observar e agir com mais cautela, e não sair por aí reagindo a tudo de forma automática. Inclusive, impulsividade também é um ruído de comunicação. Eu não falei dele aqui porque eu preparei um outro vídeo muito especial que logo vai sair aqui no canal e que vai tratar da impulsividade com um pouco mais de profundidade. Até porque ali envolve uma série de outros fatores, mas eu vou deixar para você conferir tudo isso no vídeo que eu vou lançar mais adiante um pouco. Se você ficou por aqui até agora, escreve um salve lá nos comentários para eu saber quem é que está me acompanhando. E se quiser me conhecer melhor, saber onde eu vivo, o que eu como, os lugares onde eu habito, me acompanha nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Será um prazer imenso ter você por lá também, caso ainda não esteja. Eu peço encarecidamente que você deixe aí um comentário ou então uma sugestão de algum assunto que você quer que eu fale aqui em vídeo. Se você quiser também compartilhar esse vídeo com alguém, eu vou ficar muito feliz. Sinta-se em casa por aqui. Afinal, esse espaço é meu, é seu, é nosso, é de quem quiser, quem vier. Beijoca! Te vejo no próximo vídeo.